Chegamos em Mateus, no capítulo 15, e vamos fazer a leitura que fala sobre Jesus e a tradição dos anciãos. Fala sobre a mulher cananeia, fala sobre Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Então vamos lá? Começa assim. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus e seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo se assentar ao chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. É muito tremendo quando, no versículo 32, né, que Jesus fala assim: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. O Senhor tem verdadeira compaixão, Ele tem verdadeira preocupação, Ele realmente se importa. E trazendo assim para os dias de hoje,
me veio o pensamento agora enquanto eu estava falando isso, que as pessoas nem chegaram a pedir comida para Jesus. As pessoas estavam tão sedentas da palavra dele que elas nem chegaram a pedir. Mas o Senhor, ele se antecede, ele se antecipa às nossas necessidades. Foi assim nesse milagre, foi assim na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor se antecede às nossas necessidades. Então, eu me lembro de outro versículo que diz: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celeste. Então, tem situações, tem necessidades que realmente o Senhor já está vendo, né? Que realmente o Senhor já está trabalhando, inclusive. É que Ele não precisa nos dar satisfação do que está fazendo. Mas nós precisamos apenas confiar e crer que o Senhor é conhecedor das nossas necessidades. Isso não vai nos isentar de orar, de clamar, porque é na oração, é no clamor, é no momento que nós estamos ali, em comunhão com Deus, clamando pela nossa necessidade, que nós seremos ensinados. Porque à medida que nós vamos orando, nós vamos trazendo a luz, nós vamos trazendo entendimento. Onde foi que erramos, no que precisamos acertar. Às vezes a gente vai pedir uma coisa a Deus e tá bom, Senhor, eu sei que eu não tenho nem necessidade disso tudo, obrigado. A gente já começa a agradecer pelo que tem. E aquilo que a gente estava pedindo já deixa até de ser um grande anseio, né? A gente já começa a sentir aquela paz, ou seja, a oração não é para que Deus atenda o nosso clamor. A oração é para que nós sejamos ministrados pelo Senhor. E eu falo isso porque em muitas orações, assim, eu começo pedindo e daqui a pouco eu já estou assim, tá bom, Senhor, nem preciso, obrigado, porque o que o Senhor tem me dado já é muito mais do que eu preciso, sabe? Não é que eu esteja negligenciando uma necessidade, mas é que naquele momento eu estou fortalecendo a minha confiança em que Deus sim sabe qual é a minha necessidade e que Ele vai suprir a necessidade. Não que Ele não possa também suprir o desejo, o plus que você está pedindo, né, o a mais, mas se tratando de necessidade, se tratando de confiar em Deus. É isso que eu creio que acontece quando nós oramos. O Senhor vai trazendo paz ao nosso coração. E o alvo da nossa oração deixa de ser realmente a nossa necessidade, mas passa a ser a gratidão de poder falar com Deus que pode todas as coisas. Isso é muito mais importante que muitas coisas, do que todas as coisas, eu poderia até dizer. Mas só quem realmente já precisou de algo muito, muito, muito grande e naquele momento teve o privilégio de reconhecer que é um privilégio falar com Deus, porque como tem situações tão difíceis, que imagina se nós não pudéssemos ter acesso direto a Deus. Imagina se nós precisássemos ainda de um sacerdote, de um sacrifício, de uma vez o sacerdote ao templo. Então hoje nós temos o livre acesso ao Senhor, a qualquer momento, em qualquer situação. Esse é o grande privilégio. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.